Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio, tutor do PIAP da área de leitura e produção de textos aqui da UFSC, doutorando em estudos da tradução também e professor da Universidade Federal do Acre. Bom, a proposta para essa semana é trazer para vocês alguns conceitos relacionados à coesão e coerência textual. Creio eu que é uma temática muito discutida na academia, inclusive em cursos que tratam de diversas áreas, em todas elas perpassam, né, os estudos da coesão e coerência textual, já que vocês vão ter que escrever na academia de qualquer forma, né, seja em cursos da área de exatas, ou seja, na área de humanas ou qualquer outra área específica. Então, o que eu pretendo então trazer para vocês com esse vídeo é trazer alguns conceitos relacionados à coesão textual, tipos de coesão textual, algumas exemplificações, para que vocês compreendam como que é feita a coerência textual. Tá? Então, de início, eu gostaria de refletir com vocês primeiro com essa frase aí de Halliday, quando ela afirma que a coesão não nos revela a significação do texto, revela-nos a construção do texto enquanto edifício semântico. Vocês vão ver nos slides seguintes que a coesão textual ela não é o sentido do texto. O sentido do texto está relacionado à coerência, mas sem a coesão, sem essa construção do texto por meio desse edifício semântico que é construído por meio dos elementos coesivos, é impossível que haja um texto coerente. Certo? Então aí nós vamos definir o que é coesão e coerência textual para entendermos essa significação por meio dessa frase. Então, de início, eu gostaria de apresentar para vocês a definição do que seria coerência, assim, de uma forma mais simplificada, né? Então, o texto ele pode ser incoerente se o seu autor não consegue inferir um sentido ou uma ideia através da articulação de suas frases e parágrafos e por meio de recursos linguísticos, ou seja, por meio de pontuação, de vocabulário, etc. Além disso, nós podemos dizer também, além do autor não conseguir inferir um sentido do texto, nós podemos dizer também que o leitor não conseguirá inferir o sentido por meio da má utilização ou da não utilização de elementos que tornam o texto incoerente. Então, que tornam o texto coerente, né? Perdão. Então, a coerência textual ela é a relação lógica entre as ideias, é o resultado de uma não contradição entre as partes do texto. E aí, como exemplificação, eu trago essas duas frases, as seguintes. Observem bem, se nós analisarmos se tem significado concreto ou se tem um significado coerente essas duas frases. A primeira diz o seguinte: as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Observem bem o que está dizendo essa frase. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Incoerente? Faz sentido? A segunda frase diz o seguinte: adoro sanduíche porque engorda. Outra frase aí, nós podemos, quando escutamos elas, podemos... Peraí, mas o que há de errado, né, com essa frase? Tem alguma coisa errada com essa frase. O que nós podemos dizer é que essas duas frases acima elas estão contraditórias, elas não apresentam informações claras, portanto elas são incoerentes. Ela contradiz, uma afirmação contradiz a outra, não é? Se as crianças estão morrendo de fome, não é por causa da riqueza do país, seria por causa da pobreza, não é? Logicamente, utilizando essa mesma lógica na segunda frase, adoro sanduíche porque engorda. Nesse sentido também nós estaríamos dizendo que um sanduíche é bom porque engorda de forma incoerente. Então, o que nós podemos afirmar aí? Que são duas proposições contraditórias que não apresentam uma coerência entre elas. Portanto, falta coerência, ou seja, o texto não está construído adequadamente de forma que eu consiga inferir o sentido ou articulação das ideias que estão presentes nele, certo? Nessas duas frases aí. Então, como que é construída a coerência dentro de um texto? A coerência construída dentro de um texto, ela é construída por meio da utilização de elementos coesivos, tá? Então, o que é a coesão?
A coesão é a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Aqui no meu canal, em que eu coloquei o último vídeo, ele fala especificamente sobre a coesão. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois, vocês podem olhar lá no meu canal e tem um vídeo especificamente que fala sobre coesão textual de uma forma mais específica, certo? Então, aqui que eu retomo coesão para exemplificar para vocês com mais exemplos o que seria então esses elementos coesivos, tá? Então, quando eu leio essa frase, comprei um livro que me foi muito útil para realizar a prova, nota-se que eu utilizei o que como elemento coesivo para que pudesse introduzir, né, a segunda oração de forma que complementasse essa primeira. Então, se eu lesse sem esse elemento coesivo, como ficaria? Comprei um livro, o livro me foi muito útil para realizar a prova. O que aconteceu nesses casos aí? No primeiro exemplo, eu utilizei um conectivo que não permite a repetição do termo livro, né? Um livro. Então, para que eu evite essa repetição, eu utilizei esse elemento coesivo aí, esse elemento que ele substitui a palavra livro que foi dita anteriormente. Então, não é necessário mais utilizá-lo, certo? Outro caso aqui em que nós podemos utilizar recursos coesivos, elos coesivos, para que estabeleça sentido entre o texto e dê um sentido a ele, criando, portanto, a coerência textual, é esse exemplo aqui, ó. Conheci o pai da Joana, que me pareceu muito inteligente. Nesse caso específico, quando eu leio essa frase, tem uma ambiguidade aí, não tem? Quem é inteligente? Quem pareceu muito inteligente? A Joana ou o pai da Joana? Certo? Aí dá um duplo sentido, dá um sentido, uma ambiguidade nesse caso, né? Como nós podemos dizer. Então, quem é inteligente, o pai ou a Joana, né? Então, nesse caso, eu posso utilizar a variação no pronome que, né? A variação do que é o qual, a qual, os quais, as quais, que são variáveis de que, para que eu esclareça quem é essa pessoa que me pareceu muito inteligente, para não deixar ambiguidade, para excluir essa ambiguidade. Então eu posso dizer o seguinte: conheci o pai da Joana, o qual me pareceu muito inteligente. Nesse sentido aqui, observa-se que quando eu utilizo o qual, ele está se referindo agora ao pai da Joana, né? Já que eu utilizei aí o elemento coesivo no masculino, portanto se refere ao pai da Joana. Agora, se eu quiser dizer que quem me pareceu muito inteligente foi a Joana, o que eu faço? Eu utilizo a variação do pronome que no feminino para que eu possa concordar com Joana. Então eu faço o seguinte: conheci o pai da Joana, a qual me pareceu muito inteligente. Vejam então que nesse sentido a ambiguidade ela deixou de existir por meio da utilização de um pronome que serviu para excluir essa ambiguidade, ok? Então essa é a função dos elementos coesivos, tá? Os elementos coesivos são utilizados nesses casos para que retire ambiguidades, estabeleça sentido entre os termos de uma frase ou de um parágrafo, de forma que o texto fique coerente, certo? Outro exemplo. Os automóveis à venda durante a exposição não obtiveram muito sucesso. Isso talvez tenha ocorrido porque os carros não estavam em um lugar de destaque no evento. Quando eu escrevo essa frase, vejam que acima eu escrevi primeiramente os automóveis e, por conseguinte, eu escrevi carros para que não repetisse o termo automóveis. Então, nesses tipos de casos, eu posso substituir utilizando o recurso da hiperonímia, hiperonímia ou outros termos específicos para que eu possa usar de elementos coesivos, tá? Então, nesse caso em específico, eu posso dizer que há diversas formas de se garantir, então, a coesão entre os elementos de uma frase ou de um texto.
Como? Substituindo palavras ou empregando sinônimos ou expressões do mesmo campo associativo. Então eu deixo de utilizar a mesma palavra para que eu utilize sinônimos, né? Como, por exemplo, automóveis, eu substituir automóveis por carros. Então é um exemplo específico de emprego de sinônimos, né? Ou expressões desse mesmo campo associativo. Outro recurso que eu posso utilizar é a nominalização, que é um emprego alternativo de um verbo ou substantivo, um adjetivo correspondente. No caso, a palavra desgastar, que é um verbo, né? Eu posso utilizar, para não ficar repetindo esse verbo muitas vezes, se eu quiser utilizá-lo, eu posso utilizar as suas variações, as suas nominalizações. Desgastar eu posso transformar em um substantivo, que fica desgaste, ou posso utilizar a sua forma adjetiva, que é desgastante. Então são recursos coesivos que eu posso utilizar aí para estabelecer sentido. Como eu falei também anteriormente, o uso de hipônimos, né, e de hiperônimos são também os recursos que posso utilizar na coesão textual. O que seriam hipônimos, né? É uma relação que se estabelece com base na maior especificidade do significado de um deles. Como, por exemplo, a palavra mesa, ele é mais específica que móvel. Móvel é uma coisa mais genérica, né? Então eu posso dizer que móvel é o meu hiperônimo, é um sentido mais amplo, mais genérico, e eu posso dizer que mesa é um meu hipônimo, que é o que? Uma derivação da palavra mesa, da palavra, desculpem, tá? Da palavra móvel. Então eu posso dizer que nesse sentido, eu utilizo tanto hipônimos ou hiperônimos para que eu possa substituir um termo e que não fique tão repetitivo numa construção textual. Assim como os hipônimos e hiperônimos, eu posso também substituir por elementos universais. O que são elementos universais? São palavras que elas dão conta do sentido do que foi dito anteriormente, né? Então não preciso fazer essa repetição também de termos anteriormente ditos. Então eu vou ter aqui: necessito viajar, porém só o farei no ano vindouro. Neste caso, eu utilizei o como uma retomada do verbo viajar, ou seja, para não repetir, necessito viajar, porém só viajarei final do ano vindouro, ou no ano vindouro, que seja, eu utilizei a palavra o que substituiu o verbo viajar aí, e eu não preciso mais repeti-lo, tá? Então eu posso dizer que a coesão apoiada na gramática ela vai se dar por uso de conectivos, como certos pronomes, advérbios, expressões adverbiais, conjunções, elipses, entre outros elementos coesivos. Então eu posso dizer que a coesão textual ela pode ser feita de duas formas, tá? E vocês podem inclusive verificar com mais detalhamento esses dois tipos de coesão textual no vídeo anterior disponibilizado aí no canal, em que ele vai dizer que a coesão textual são de dois tipos. Eu tenho a coesão referencial e tenho a coesão sequencial. A coesão referencial ela vai retomar palavras, ela vai retomar expressões ou frases já ditas anteriormente, para que não haja repetições, tá? Então é um caso de verbos, pronomes, numerais, adjetivos, substantivos. Eu vou utilizar então a coesão referencial para que eu possa retomar esses elementos ditos anteriormente sem a necessidade de repeti-los. E os elementos de coesão sequencial são aqueles que vão encadear parte ou segmentos de um texto, vão criar relações entre os elementos de um texto. Portanto, eu posso dizer então que os elementos de coesão sequencial eles vão dar a sequência ao texto, né, no seu sentido mais, digamos, popular. Então aqui eu trago alguns elementos coesivos, algumas exemplificações para que vocês tenham já um contato com elas. Como, por exemplo, aquelas que elas fazem uma gradação na direção de uma conclusão, elas vão levar à conclusão de um texto, a palavra até, mesmo, inclusive, são palavras que gradativamente levam na direção de uma conclusão. Em outros casos também eu posso utilizar palavras que argumentam em direção a conclusões opostas, como são o caso da palavra caso contrário, da expressão, né? Caso contrário, ou então, quer, e assim por diante. Outros elementos coesivos também ligam argumentos em favor de uma mesma conclusão.
e também, ainda, nem, não só, são palavras palavras e expressões que vão levar a um direcionamento em relação ao que nós queremos transmitir, certo? Seja ela uma conclusão, seja ela elementos que ligam, né, a favor de uma conclusão ou conclusões opostas e assim por diante. Também podem fazer comparações de superioridade, inferioridade, justificar ou exemplificar o que já foi dito anteriormente, introduzir uma conclusão, contrapor argumentos, indicar uma generalização do que já foi dito, introduzir argumentos decisivos, trazer uma correção ou reforçar o conteúdo do que já foi dito e assim por diante. Então vejam que tem várias exemplificações aí de elementos coesivos que ligam ou que introduzem argumentos, indicam que eles vão dar uma ideia de contraposição, de conclusão, argumentação contrária ou a favor. Então são elementos importantíssimos para nós tecermos então a coesão e a coerência textual, tá? Os elementos coesivos por justaposição, eles vão estabelecer sequência do texto. E aí eu tenho esses elementos de justaposição, eles vão indicar a introdução do tema ou mudança de assunto. Quando eu digo a propósito, por falar nisso, ou mais voltando ao assunto, são palavras que vão introduzir um tema, ou vão indicar a mudança de um assunto. Outros também marcam a sequência temporal, outros elementos coesivos por justaposição, eles vão marcar a sequência de tempo. Quando ocorreu aquela ação, quando aconteceu determinada situação. Foi há 5 anos depois, um pouco mais tarde, 10 anos após a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos poder dizer após o surto do coronavírus. Então vão ser sequências temporais e que vão indicar o momento em que acontece uma determinada ação, tá? Outros indicam a ordenação espacial, né? O lugar, como a direita, a esquerda, a frente, atrás, ou a ordem dos assuntos. É muito utilizado, inclusive, para eu escrever textos em que tenha esse estabelecimento de ordem, né? Então, primeiro, ou primeiramente, a seguir, finalmente, etc. Em suma, para concluir, nós podemos concluir então que sem coesão não há coerência. Todos esses elementos de coesão que eu citei anteriormente, eles servem para construir o sentido do texto, e o sentido do texto ocorre por meio de elementos coesivos, certo? Então a coerência ela ocorre utilizando esses elementos coesivos. Então, se eu não utilizar elementos coesivos dentro de um texto, não há coerência, resumindo bem o que nós falamos até agora. Tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e a todas. Aí eu tenho meu e-mail caso queira entrar em contato, fazer alguma pergunta ou alguma sugestão. Tchau, tchau.